Quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 4. Já foi lido esse texto, mas nós vamos voltar a ler novamente. Mateus 4, versículo 17. Glória a Deus. Amém? Que diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Glória a Deus. Podeis tomar o vosso assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Nós tivemos algumas campanhas dias atrás, campanhas voltadas para assuntos diferentes do que nós vamos ouvir hoje. Essas campanhas nós falamos sobre milagres, curas, libertação e tantas outras coisas que, na verdade, a maioria das pessoas gosta. Quem não gosta de receber um milagre, uma cura? Quem não gosta de ser uma pessoa que tenha recursos? Haja visto que o mundo tem estado tão difícil. Então, a partir do momento que você consegue ser uma pessoa bem estabilizada, você se sente muito alegre. Isso é normal, isso é natural. E não é errado, irmãos. Isso é algo que nós precisamos realmente buscar. Mas está longe de ser a primeira coisa que nós precisamos buscar. Ao longo dos séculos, o Evangelho tem sido pregado desde o começo. Se fala sobre arrependimento. Nós podemos ver uma história bem real falando sobre arrependimento, logo ali no primeiro homicídio, quando Caim, então, atenta contra seu irmão Abel e o mata. Nós vemos ali o próprio Deus já dando uma oportunidade para Caim, antes de assassinar o seu irmão, dando uma oportunidade para ele se arrepender. Em seguida, ele vai e assassina o seu irmão. Ele não ouve a voz de Deus. E Deus novamente dá mais uma oportunidade para ele se arrepender. Mesmo depois dele ter matado seu irmão, Deus dá mais uma oportunidade para Caim se arrepender. E ele não quer. E o Evangelho tem sido pregado no decorrer dos séculos de várias formas. De várias formas. E nós precisamos ficar atentos quanto a essas formas que estão pregando o Evangelho.
precisamos realmente dar importância mais à palavra de Deus. E a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, o que Deus vem falando através dos seus servos. E nós vemos aqui o texto onde o próprio Jesus fala às pessoas: arrependei-vos. É isso que Deus, através da sua palavra, usando os seus servos, vem falando para a humanidade de lá para cá. Arrependei-vos. Nós citamos aqui sobre as campanhas passadas, onde se falou muito de milagres, de bens, de conquistas, de curas, de tantas outras coisas, que é importante para nós. Mas não podemos esquecer que mais importa nós estarmos na presença de Deus. E para isso nós precisamos ter este arrependimento nas nossas vidas. Nós precisamos ter sempre um coração arrependido. Podemos perceber que hoje já tem um grupo de pessoas menor aqui na igreja. Não sei se foi o tema desta campanha, mas é bem provável que sim. Porque quando nós abrimos uma campanha para falar de milagres, de cura, de libertação, de bens, de uma vida próspera, embora as pessoas não tenham entendido o que é uma vida próspera diante de Deus. Mas aí as pessoas, elas se animam com isso. Elas fazem sacrifício. Elas seguem em frente. Mas quando nós vamos falar sobre a necessidade de arrependimento, parece que isso pesa no coração de todos nós, pesa no coração das pessoas. Porque o arrependimento, irmãos, ele exige mudança. Tem um peso nas nossas vidas. Mas nós vemos aqui Jesus declarando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em outras palavras, se quisermos ter acesso ao céu, esse arrependimento tem que estar nas nossas vidas. Mas o que é esse arrependimento? Como ele funciona nas nossas vidas? Tudo isso nós temos que estar atentos à palavra de Deus. Porque arrependimento não é algo tão simples. É muito fácil nós abrirmos a nossa boca e dizer: eu me arrependo, eu estou arrependido. Mas nós precisamos estar mostrando isso
com atitudes, com maneira de viver, nós temos realmente vivido de uma forma em que podemos dizer que o arrependimento está nas nossas vidas? O que você tem feito para mostrar para as pessoas que você é diferente? Que você é uma pessoa que se arrepende das coisas ruins que pratica, que são inevitáveis. O presbítero Neucivaldo falou aqui no começo e disse muito bem: nós somos crentes, somos servos de Deus, mas precisamos estar nos arrependendo todos os dias, porque não somos perfeitos. E muitos momentos de nossas vidas, nós pecamos, nós falhamos com o Senhor. E nós precisamos estar nos arrependendo, se quisermos ter acesso ao céu. E é evidente que se nós formos perguntar quem quer ir para o céu, todos querem. Todos nós, de uma certa forma, almejamos ir para os céus. Mas é preciso arrependimento. É preciso nós esquecermos as coisas deste mundo, voltarmos a observar mais a palavra de Deus, dar ouvidos à voz do Senhor, que está sempre nos dando uma nova oportunidade, uma chance de nós nos arrependermos dos pecados, das coisas que nós fazemos durante os dias que nós estamos vivendo. Nós citamos aqui a situação de Caim. E nós bem sabemos que isso, de lá para cá, veio como uma escada. Deus falando às pessoas. Muitos, assim como Caim, não deu ouvido. Mas nós conhecemos bem a história e sabemos que muitos ouviram a voz do Senhor. A pergunta é: será se nós estamos ouvindo a voz do Senhor? Ou será se nós estamos agindo como Caim agiu? Talvez você pare um pouco e pense: de maneira nenhuma estou agindo como Caim. Ele matou o seu irmão. Mas pecado não é só tirar a vida de um irmão. A palavra de Deus, quando nós meditamos nela, ela então nos ensina tudo aquilo que é pecado contra o nosso Deus. Então nós não temos nem tanto conhecimento. Talvez aqui todos nós começamos a imaginar e conhecer pessoas que nós acreditamos saber mais de Deus do que nós. Mas nós conhecemos muitas coisas que é abominação contra o nosso Deus.
Nós conhecemos muitas coisas. Sabemos de diversas coisas e muitas delas que praticamos no dia a dia. No dia a dia nós praticamos. E é por esta razão que nós precisamos estar, dia após dia, nos arrependendo, tendo esse arrependimento nos nossos corações, dando uma importância maior para a voz do Senhor. E como eu falei, nós tivemos algumas campanhas voltadas para outras coisas, que também são importantes. Mas nós vamos conseguir enxergar e alcançar essas coisas se nós mostrarmos com as nossas atitudes, com a nossa maneira de viver, que esse arrependimento está nas nossas vidas. Eu gosto muito de um texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, o versículo 3, onde Jesus fala para o mestre de Israel: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Logo nós entendemos a importância de dia após dia nós termos este arrependimento nos nossos corações. Porque para entrar no céu não é tão simples. As pessoas estão confundindo o amor de Deus. Aliás, as pessoas estão acreditando muito na bondade, no amor de Deus, acreditando que Ele é bondoso, misericordioso, e de fato isso é real. Mas as pessoas têm esquecido que Deus é justiça. Deus é justiça. Eu gosto sempre de pensar que Deus, Ele não vai carregar no colo aquele que não quer ser carregado no colo. Talvez isso pesa, mas nós percebemos que Deus, como nós falamos aqui, Ele deu uma oportunidade para Caim, e ele não quis. Ele dá uma segunda oportunidade, e ele não quis. Não pense nós que será diferente conosco. Deus, Ele nos quer, Ele nos ama. O desejo dEle é nos levar para o céu. Mas nós precisamos querer, nós precisamos tomar a atitude de ir para Deus, de nos arrepender, de estar com o Senhor, de fazer a sua vontade. Tem muitas pessoas errando, pecando contra o Senhor,
e esperando pela sua bondade, esperando pela sua misericórdia. Mas continua sem querer se aproximar de Deus. E desse jeito, essas pessoas não vão alcançar os céus. Então, esse arrependimento é algo muito sério. Não é só dizer que está arrependido, que tem esse arrependimento no coração, mas precisa provar com as atitudes, com a maneira de viver, que realmente está arrependido. E que nós possamos não ser surpreendidos, irmãos, naquele grande dia. Há muitas pessoas acreditando de uma forma grandiosa que estão firmes, que está tudo bem, que está às mil maravilhas. Mas quando nós vamos ver a maneira de vida, as atitudes dessas pessoas não condiz com a palavra de Deus. E aí, vai valer a palavra ou o que essas pessoas estão acreditando? Evidente que vai valer a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai ser válida. Não adianta nós tentarmos outro caminho que não seja a palavra. Pode acontecer o que for. Prodígios, milagres, sinais, se não tiver baseado na palavra de Deus, fuja. Porque você pode e deve estar sendo enganado. Olhe para a santa palavra. Olhe para o que diz a palavra de Deus. Então, desde o início, o próprio Deus, podemos dizer em outras palavras, já disse: arrependa-se, Caim. E por aí vem os profetas. Isaías, como nós lemos aqui. João Batista dá testemunho. E agora o nosso Senhor Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pedro, o apóstolo Pedro, prega para uma multidão. Em Atos 2. Se eu não me engano, no versículo de número 38, ele fala: arrependei-vos. Porque aquele povo pergunta: varões, o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer? E Pedro e os discípulos simplesmente falam: arrependei-vos. Arrependei-vos. Então é um peso muito grande, irmãos. A necessidade de arrependimento, ela é grande demais. Desde o começo. E não podemos deixar de voltar a dizer aqui: quem não se arrependeu, se perdeu. Quem não voltou atrás, foi cumprido a palavra de Deus.
Então é preciso arrependimento verdadeiro, arrependimento sincero. Porque se não arrependermos, nós vamos estar perdidos. Porque assim diz a palavra de Deus. Não sou eu, não é o pastor, não é os obreiros, é a palavra de Deus que está nos advertindo. É necessário arrependimento. É necessário arrependimento. Não podemos olhar para o irmão do lado, nem da esquerda, nem da direita, nem o que está na nossa frente. Importa nós arrependermos. Importa nós termos este arrependimento nos nossos corações. Essa semana eu pude ouvir uma coisa triste. Uma pessoa, sem mais nem menos, eu não sei como surgiu, né, a conversa. Eu só pude ouvir ele dizer que não se importava, falando com alegria no rosto, que não se importava se ele fosse para o inferno, mas que com certeza ele iria encontrar muitos irmãos crentes que se escondem atrás da Bíblia. Veja só o pensamento das pessoas. E nós precisamos ter cuidado, irmãos, porque isso veio de uma pessoa ímpia. Mas muitas das vezes nós, servos do Senhor, podemos estar dizendo isso com as nossas atitudes, com a nossa maneira de proceder, deixando de ouvir a palavra de Deus, deixando de obedecer às Escrituras Sagradas, dando ouvidos a tantas coisas que é abominação ao Senhor. Ele falou uma coisa muito diretamente, mas talvez, quem sabe muitos de nós, em alguns momentos, não estamos também declarando isso. Talvez não temos dado tanta importância para o céu, não temos dado valor. E pode ter certeza, irmãos, se assim fizermos, a palavra do Senhor, ela vai ser cumprida nas nossas vidas. Então, que nós venhamos nos voltar para a palavra do Senhor e ter realmente este arrependimento nas nossas vidas. Para que naquele grande dia não venhamos ser surpreendidos. Amém? Convido a igreja a se colocar de pé. Esta é a palavra que eu trago nesta noite.